Staten Island, Nova York, décadas de 1960 e 1970, antes das câmeras de segurança em cada esquina, antes dos celulares rastreáveis, antes da internet que documenta tudo. Havia apenas ruas escuras, florestas densas e histórias sussurradas para crianças. Histórias sobre um monstro, um homem deformado que vivia nas sombras, que esperava crianças desobedientes. Seu nome era Cropsey, e por anos foi apenas lenda urbana, até que crianças começaram a desaparecer. E o medo deixou de ser imaginação. Em cada bairro de Staten Island, pais repetiam o mesmo mantra para filhos: não vá ao bosque depois de escurecer. Não chegue perto do hospital abandonado. Não desobedeça na Alsea Fest. Não ignore os avisos. Se ficar fora depois que o sol se põe. Cropsey pega você. Era a tática de controle parental antiga. Quanto tempo assustar crianças com histórias de monstros para mantê-las seguras. Lobisomens, ambruxas, o memê do saco. Cropsey era a versão local de Staten Island desse arquétipo universal. O bicho-papão personalizado para aquela comunidade específica. E como todas boas lendas urbanas, tinha elementos que a tornavam especialmente aterrorizante. Localização real. Não era floresta genérica em lugar distante. Era bosque específico que crianças podiam ver de suas janelas. Era hospital abandonado real que ainda existia, deteriorando lentamente a poucos quarteirões. Detalhes vívidos. Cropsey não era apenas homem assustador. Tinha descrição. Rosto queimado, mãos deformadas, machado enferrujado. Respiração pesada, que você podia ouvir entre as árvores. Variações locais. Cada bairro, cada escola, cada grupo de crianças tinha versão ligeiramente diferente. Isso dava à lenda a sensação orgânica, como se fosse passada através de gerações, modificada e ampliada com cada repetição. Mas todas as versões concordavam em uma coisa: Cropsey vivia em Willowbrook. Cropsey era descrito de muitas formas, dependendo de quem contava. Para alguns, era homem alto, com o rosto terrivelmente queimado, resultado de incêndio em instituição mental, anos atrás. As chamas o haviam deformado, enlouquecido, transformado em algo menos que humano. Para outros, era ex-funcionário de hospital psiquiátrico que havia sido abusado pelos pacientes, que eventualmente quebrara completamente, matara todos no prédio e depois fugira para as florestas circundantes. Havia a versão de que vivia nos túneis subterrâneos que conectavam prédios abandonados, rede labiríntica onde poderia se mover sem ser visto, emergindo apenas à noite para caçar. E havia a versão mais simples, mais primitiva. Era simplesmente mau. Monstro sem origem, sem humanidade, que sempre existiu nas sombras esperando para punir crianças que desobedeciam pais. Mas independente da versão, dois elementos permaneciam constantes. Ele pegava crianças, especificamente crianças que se afastavam, que desobedeciam, que iam onde não deveriam. Isso servia a função clara: manter crianças perto de casa, longe de áreas perigosas. Ele vivia em Willowbrook. E este detalhe não era inteiramente ficção. Willowbrook State School não era invenção de lenda urbana. Era instituição real, e seu histórico era quase tão horrífico quanto qualquer história de monstro. Aberto em 1947 como escola estadual, eufemismo para instituição, para pessoas com deficiências intelectuais, Willowbrook rapidamente se transformou em exemplo chocante de negligência institucional, projetado para 4.000 pacientes. Na década de 1960, abrigava mais de 6.000. Condições eram deploráveis. Superlotação extrema, falta de pessoal, abuso físico e sexual documentado, crianças deixadas em própria sujeira por horas ou dias. Em 1972, jornalista Geraldo Rivera fez reportagem expondo condições dentro de Willowbrook. As imagens chocaram nação. Crianças amarradas, vivendo em condições piores que animais em matadouros. Processo judicial forçou reformas. E, eventualmente, na década de 1980, Willowbrook foi fechado. Mas os prédios permaneceram. Enormes estruturas de tijolo, janelas quebradas, corredores intermináveis agora vazios, cercados por acres de floresta densa, e se tornaram algo pior que instituição abusiva. Tornaram-se ruínas assombradas. Após fechamento, Willowbrook tornou-se ponto de encontro para adolescentes rebeldes que invadiam os prédios para festas. Vandalismo, exploração urbana, antes desse termo existir. Abrigo para moradores de rua que se escondiam nos vastos corredores e porões, criando acampamentos temporários em salas abandonadas. Território para atividades ilegais, drogas, encontros clandestinos,
coisas que precisavam de lugar isolado longe de olhares. E, inevitavelmente, playground para crianças curiosas que desafiavam avisos dos pais, que queriam provar coragem, que não acreditavam realmente nas histórias sobre Cropsey. Era cenário perfeito para a lenda urbana ganhar vida. Lugar genuinamente sinistro com história real de sofrimento, agora abandonado e acessível. E então, os desaparecimentos começaram. Entre final dos anos 1970 e início dos 80, crianças começaram a desaparecer em Staten Island. Não todas de uma vez, não de forma óbvia o suficiente para causar pânico imediato, mas gradualmente, espaçadas ao longo de meses e anos, crianças saíam de casa e nunca voltavam. Alice Pereira, 5 anos, desapareceu em 1972 indo para a escola. Nunca encontrada. Halian Hughes, 7 anos, Desoporatio 1981, enquanto brincava perto de casa. Nunca encontrada. Tia Rhys Jackson, 11 anos, desapareceu em 1983. Nunca encontrada. E outras. Sempre crianças. Sempre em Staten Island. Sempre sem testemunhas, sem pistas, sem corpos. Inicialmente, a polícia tratava como casos separados fugas. Acidentes, tragédias individuais, sem conexão. Mas a comunidade começou a notar padrão e nome que surgiu nas conversas sussurradas, nos medos noturnos, nas advertências ainda mais urgentes aos filhos. Cropsey, que antes era apenas história para assustar crianças, agora parecia profecia. Pais que haviam usado o nome Cropsey casualmente, como ferramenta de disciplina, agora o diziam com medo genuíno. Porque talvez, apenas talvez, a lenda não fosse tão fictícia quanto pensavam. Crianças que antes riam das histórias agora evitavam genuinamente o bosque. Adolescentes que costumavam explorar o Willowbrook pararam de ir. E quando a polícia finalmente começou a investigar conexões entre desaparecimentos, quando começaram a procurar padrões, quando começaram a fazer perguntas na comunidade, um nome continuava aparecendo. Não o nome da lenda, o nome de homem real, André Hunt. Quem era André Hunt? E como o homem real se tornou monstro de lenda urbana? O nome dele era André Hunt. E se você conhecesse apenas fatos superficiais, poderia pensar que era homem comum. Mas cada detalhe de sua vida pintava retrato de algo muito mais sinistro. André Hunt nasceu Frank Rushan em 1944, adotado ainda bebê e renomeado. Cresceu em Staten Island, o mesmo território que eventualmente se tornaria seu campo de caça. Desde jovem, era descrito como estranho, não no sentido de excêntrico ou diferente. Estranho no sentido que fazia pessoas desconfortáveis, sem que pudessem explicar exatamente por que. Solitário, sem amigos próximos, sem relacionamentos significativos. Existia nas bordas da sociedade, presente, mas não participante. Obcecado por crianças. Sempre encontrava razões para estar perto de escolas, parques, áreas onde crianças brincavam, observando, apenas observando. Trabalhou ocasionalmente como zelador, faxineiro, faz tudo. Nunca mantinha emprego por muito tempo. E entre empregos, passava tempo vagando. Specificamente, vagando perto de Willowbrook. Hunt tinha história com Willowbrook que precedia seu fechamento. Alguns relatos sugerem que trabalhou lá brevemente. Outros dizem que apenas frequentava os arredores. Mas após a instituição fechar, ele não parou de ir. Pelo contrário, testemunhas o viram múltiplas vezes nos terrenos abandonados, entrando e saindo de prédios, às vezes com sacolas, às vezes apenas caminhando, sem propósito aparente. Quando questionado, alegava estar procurando alumínio para reciclar, ou explorando, ou simplesmente caminhando. Mas havia algo mais. Testemunhas relatavam que ele parecia conhecer os prédios intimamente. Sabia quais portas ainda abriam, quais salas eram acessíveis, quais corredores levavam a saídas escondidas, como se vivesse lá. E então, crianças que desapareciam. Muitas foram vistas pela última vez perto de Willowbrook, ou em rotas que passavam próximas. Coincidência? A polícia começou a duvidar. Conforme investigadores aprofundavam, o padrão perturbador emergiu. André Hunt foi visto perto de múltiplos locais onde crianças desapareceram. Não uma vez, não duas, mas repetidamente, em diferentes ocasiões. Diferentes anos, perto da escola de Alice Pereira no dia que desapareceu. Testemunha disse ver homem estranho observando crianças da janela de veículo velho no bairro de Halian Hughes. Semanas antes de seu desaparecimento, vizinhos se lembravam dele porque havia tentado conversar com crianças brincando, oferecendo doces, perto de área onde tia Rhys Jackson,
foi vista pela última vez. Câmera de segurança de loja próxima capturou o homem que parecia ser Randy, caminhando na mesma direção minutos depois. Individualmente, cada avistamento poderia ser coincidência, mas coletivamente construía um caso circunstancial poderoso. E então veio o caso que finalmente o conectaria diretamente. Em julho de 1987, Jennifer Schweiger, 12 anos, com síndrome de Down, desapareceu de acampamento onde estava hospedada em Staten Island. Jennifer era criança doce, confiante, que não tinha conceito pleno de perigo estranho. Se alguém gentil se aproximasse, ela provavelmente iria junto sem questionar. Busca massiva foi lançada, centenas de voluntários, helicópteros, cães farejadores, toda a comunidade mobilizada. E durante busca, testemunha relatou ter visto André Randy perto do acampamento no dia do desaparecimento, dirigindo van velha. Sozinho, polícia o trouxe para questionamento. Ele negou tudo, disse não saber nada sobre Jennifer. Não tinha alibis sólidos, mas também não havia evidência direta. Ele foi liberado, mas agora estava sob vigilância constante. E 35 dias depois do desaparecimento de Jennifer, polícia obteve mandado para buscar em Willowbrook. Em área densamente arborizada nos terrenos de Willowbrook, investigadores encontraram covas rasas recentemente cavadas. E em uma delas, corpo de Jennifer Schweiger. Análise forense revelou que ela havia morrido pouco após desaparecimento. Causa exata da morte não pôde ser determinada, devido à decomposição, mas evidências sugeriam estrangulamento ou asfixia. E próximo ao local de enterro, investigadores encontraram um acampamento improvisado, sinais de que alguém vivia ali regularmente. Lotas do comeda, cobertores velhos e pertences que foram ligados a André Randy. Ele foi preso e finalmente, após anos de suspeitas, tinha evidência física conectando-o a pelo menos uma das vítimas. André Randy foi julgado pelo sequestro e assassinato de Jennifer Schweiger em 1988. Promotoria apresentou o caso baseado em testemunhos de pessoas que o viram perto do acampamento. Evidência forense conectando-o ao local de enterro. Histórico de comportamento suspeito perto de outras crianças desaparecidas. Defesa argumentou que era meramente circunstancial, que Randy era excêntrico e sem teto. Sim, mas não assassino, que estava sendo usado como bode expiatório, porque a comunidade precisava de monstro para culpar. Júri não foi convencido pela defesa. André Randy foi condenado por sequestro em primeiro grau, sentenciado a 25 anos, à prisão perpétua. Mas caso de Jennifer era apenas um. E as outras crianças, Alice, Hallie, Tia Reazi e outras que desapareceram ao longo dos anos? Investigadores tentaram conectar Randy a outros desaparecimentos, mas sem corpos, sem evidência física direta, casos permaneciam tecnicamente não resolvidos. Em 2004, Randy foi julgado novamente, desta vez pelo desaparecimento de Hallie News. Baseado em testemunhos e padrões de comportamento, foi novamente condenado, mais 25 anos adicionados à sentença. Mas ele nunca confessou, nunca revelou onde outros corpos poderiam estar. Nunca admitiu culpa em nenhum caso além daqueles com evidência irrefutável. E outras famílias nunca receberam fechamento. Nunca souberam com certeza o que aconteceu com suas filhas. O mais perturbador sobre André Randy não é apenas que ele matou crianças, é o como toda a situação se desenrolou. Pais usavam lenda de Cropsey para assustar filhos. Não vá ao bosque ou Cropsey pega você. Mas perigo real não estava na lenda. Estava em homem real que vivia exatamente onde lenda dizia que monstro vivia. A comunidade sabia que algo estava errado. Múltiplas pessoas viram Randy agindo de forma suspeita, mas ninguém conectou pontos, até ser tarde demais. As próprias vítimas provavelmente conheciam as histórias. Cresceram ouvindo sobre Cropsey. E quando o homem real gentil, oferecendo ajuda ao doce, se aproximou, não fizeram conexão até ser tarde demais. A lenda deveria ser aviso. Acabou sendo profecia. Mas será que André Randy agiu sozinho? E quantas vítimas realmente houve? O mais assustador sobre o caso de André Randy não é apenas o que sabemos, é o que nunca saberemos. As perguntas sem resposta, os corpos nunca encontrados e a possibilidade aterrorizante de que havia mais, muito mais, do que jamais provamos. Oficialmente, André Randy foi condenado por crimes contra duas vítimas, Jennifer Schweiger e Raylia News. Mas investigadores compilaram lista de pelo menos 5 crianças que desapareceram em Staten Island durante o período em que Randy vivia na área, todas com conexões circunstanciais a ele.
Alice Pereira, 5 anos, desaparecida em 1972. Audrey Lynn Nirenberg, 18 anos, desaparecida em 1977. Haliane Hughes, 7 anos, desaparecida em 1981. Jarris Jackson, 1 anos, desaparecida em 1983. Jennifer Schweiger, 12 anos, desaparecida em 1987. E há suspeitas de que podem ter havido outras menos casos não oficialmente conectados. Crianças cujos desaparecimentos nunca foram completamente investigados. Famílias que se mudaram antes de fazer denúncias formais. Quantas realmente? 6, 10, mas ninguém sabe. E Rand nunca contará. Durante todos os julgamentos, todas as entrevistas com investigadores, todas as tentativas de extrair confissão ou informação, André Rand permaneceu em silêncio sobre a verdadeira extensão de seus crimes. Não por direito de permanecer calado, não por conselho de advogado, mas porque parecia genuinamente indiferente ao sofrimento que causou. Psicólogos que o avaliaram descreveram personalidade compatível com transtorno de personalidade antissocial, severo, falta completa de empatia, incapacidade de formar conexões emocionais genuínas, visão de outras pessoas como objetos ao invés de seres humanos. Para Rand, crianças que sequestrou e matou não eram pessoas, eram coisas, brinquedos, posses temporárias. E quando perguntado sobre localização de corpos, sobre detalhes de crimes, sobre qualquer informação que pudesse dar paz às famílias, simplesmente olhava com olhos vazios e não respondia, como se questão não fizesse sentido, como se não houvesse razão para compartilhar. Após prisão de Rand, buscas extensivas foram conduzidas em Willowbrook e áreas circundantes. Cães cadáveres alertaram em múltiplos locais. Radar de penetração no solo detectou anomalias consistentes com covas. Escavações revelaram ossos, não todos humanos. Alguns eram de animais, mas outros eram de crianças. Fragmentos, incompletos, espalhados por área tão vasta que mapeamento completo levaria anos. E recursos que o departamento de polícia simplesmente não tinha. E devido à decomposição avançada, identificação positiva de alguns restos era impossível com tecnologia da época. Testes de DNA modernos eventualmente identificaram alguns, mas outros permanecem desconhecidos até hoje. Quantos estão enterrados naquela floresta? Quantos nunca serão encontrados? Conforme a investigação aprofundava, teoria perturbadora emergiu. Talvez Rand não agisse sozinho. Testemunhas ocasionalmente relatavam viê-lo com outras pessoas perto de Willowbrook. Algumas das vítimas foram vistas pela última vez com homens, plural, não homem. Elodie Stuckelman. Manter controle sobre múltiplas vítimas ao longo de anos. Esconder corpos em locais diferentes. Evitar detecção constante. Seria mais fácil com ajuda. Polícia Federal norte-americana investigou possibilidade de rede de pedófilos operando em Staten Island, usando Willowbrook como base, mas evidências concretas nunca materializaram, apenas suspeitas, rumores, testemunhos vagos que nunca levaram a prisões adicionais. Rand protegia cúmplices, ou sempre agiu sozinho, e nossa mente simplesmente recusa aceitar que um homem sozinho poderia causar tanto horror. Mas além dos crimes físicos, há outro nível de horror neste caso: o impacto psicológico na comunidade. Pais que usaram Cropsey como ferramenta de disciplina agora carregam culpa. Usaram o nome de monstro casualmente, sem saber que monstro real estava escutando. Crianças podem ter ouvido avisos sobre Cropsey. Quando encontraram André Rand, não fizeram conexão porque ele era só homem estranho, não monstro da lenda. Crianças que cresceram em Staten Island durante aquela época carregam trauma coletivo. Conheciam vítimas, brincavam nos mesmos parques, caminhavam pelas mesmas ruas e sabem que poderiam ter sido elas. Toda uma geração aprendeu que lendas urbanas podem ser reais, que avisos disfarçados de histórias assustadoras às vezes são avisos literais, que monstros não são apenas metáforas. E isso muda fundamentalmente como você vê o mundo. O caso gerou o documentário aclamado Cropsey 2009, dirigido por Joshua Zeman e Barbara Brancaccio, menos ambos nativos de Staten Island, que cresceram com a lenda. O documentário explora não apenas crimes de Rand, mas fenômeno mais amplo, como lendas urbanas refletem medos reais, como comunidades processam trauma através de narrativas, como linha entre mito e realidade pode ficar perigosamente borrada. E revelou algo fascinante. Variações da lenda de Cropsey existem em comunidades por toda a América. Cada região tem seu próprio homem do saco.
seu próprio monstro local, seu próprio nome sussurrado para assustar crianças. Em quantos desses lugares, o monstro é baseado em predador real que nunca foi capturado? André Hunt, agora com mais de 80 anos, permanece preso. Elegível para liberdade condicional, mas negada repetidamente. Cada audiência de liberdade condicional atrai protestos. Famílias de vítimas comparecem. Comunidade se mobiliza. Argumentam que mesmo idoso, mesmo doente, representa perigo, porque nunca confessou completamente, nunca revelou tudo. E enquanto houver corpos não encontrados, famílias sem respostas, ele permanecerá monstro. Não metafórico, não lendário, monstro real. E a pergunta permanece: quantas outras lendas são avisos que ignoramos? Cropsey não era apenas um assassino, era a materialização do medo coletivo. Uma lenda criada para assustar, que acabou avisando sobre verdade. E a pergunta que fica: quantas vezes chamamos algo de lenda, quando na verdade é um alerta? A razão pela qual culturas ao redor do mundo criam histórias de monstros para assustar crianças não é crueldade gratuita, não é sadismo parental, é proteção disfarçada de narrativa. Não vá à floresta lobo, pega você. Floresta tem predadores reais. Você pode se perder, pode se machucar. Não fale com estranhos ou bruxa te leva. Existem pessoas perigosas que se aproveitam de crianças confiantes. Não fique fora depois de escurecer ou o bicho-papau aparece. Visibilidade reduzida aumenta perigo. É mais difícil pedir ajuda. Predadores operam sob cobertura da noite. Lendas urbanas são avisos codificados em linguagem que crianças entendem. Medo, o problema surge quando adultos esquecem que avisos são baseados em perigos reais. Quando Cropsey vira apenas nome abstrato, ao invés de representação de predadores humanos que genuinamente existem. E então, crianças ouvem sobre o monstro mítico, mas não reconhecem o homem real, quando ele aparece com um sorriso gentil e oferece doce. Staten Island nunca se recuperou completamente. Willowbrook State School foi finalmente demolido em grande parte, embora algumas estruturas permaneçam. O terreno foi parcialmente desenvolvido menos campus universitário, complexo de apartamentos. Mas floresta permanece e pessoas locais ainda evitam, especialmente à noite. Não por superstição irracional, mas porque sabem a história. Sabem que crianças morreram ali. Sabem que possivelmente ainda há restos não descobertos enterrados, sob árvores e folhas. É trauma coletivo gravado na geografia do lugar. E a lenda de Cropsey ainda é contada. Mas agora com peso diferente. Não é mais apenas história para assustar. É memorial. É aviso. É lembrança de que monstros são reais. E nem sempre parecemos monstruosos até ser tarde demais. Para famílias das vítimas, dor nunca terminou. Família de Jennifer Schweiger tem corpo para enterrar louco para visitor. Algum fechamento, por mais doloroso que seja. Mas famílias de Alice, Tia Reaze, Audrey, elas vivem em limbo permanente, sem corpos. Tecnicamente, suas filhas são desaparecidas, não falecidas. A parte delas que nunca pode completamente fazer luto porque sempre há dúvida minúscula. E se estiverem vivas em algum lugar, mas sabem, profundamente, terrivelmente sabem. E pior, sabem que André Hunt sabe onde estão. Poderia dar paz a elas com uma única confissão, mas escolhe não dar. Até o fim, mantém poder sobre elas através do silêncio. É crueldade final. Caso do Cropsey, André Hunt Forcanas, a confrontar questões desconfortáveis. Quantas lendas urbanas em sua comunidade são baseadas em perigos reais? Quantos lugares assombrados são locais onde crimes realmente ocorreram? Quantas advertências disfarçamos como superstição, ao invés de reconhecer como proteção genuína? E talvez mais perturbador, quantos predadores ainda operam livremente porque não levamos lendas a sério até ser tarde demais? Porque Cropsey não era caso isolado. Ele era menos padrão que se repete. Pessoa estranha que comunidade sempre soube era problemática, que crianças eram advertidas a evitar, que pais murmuravam sobre mas nunca reportaram formalmente, até que tragédia forçava ação. Se há lição a tirar desta história, é esta: leve lendas urbanas a sério, não literalmente, mas contextualmente, quando comunidade inteira conta a mesma história sobre o mesmo lugar ou pessoa. A razão pode não ser sobrenatural, mas hard razão. E se você é pai, não use monstros como ferramenta de disciplina casual. Use-os como ensino sobre perigos reais. Não vá ao lugar X não porque monstro mítico vive lá, mas porque é isolado e ninguém ouvirá se você precisar de ajuda. Pessoas perigosas frequentam a área. É fácil se machucar
ou se perder. Ensine crianças a reconhecer perigo em forma humana, não apenas monstruosa. Porque André Rand não parecia monstro, parecia apenas homem estranho. E vítimas provavelmente não fugiram quando deveriam, porque ele não correspondia à imagem de Cropsey em suas cabeças. Esta foi a história de Cropsey menos a lenda que saiu do bosque e se tornou pesadelo real em Staten Island. Um lembrete sombrio de que nem toda história assustadora é apenas história. E nem todo monstro vive apenas em lendas. Deixe nos comentários. Sua comunidade tem lenda urbana local? Você sabe de onde ela veio? Pode ser baseada em eventos reais que foram esquecidos ou distorcidos ao longo do tempo. Compartilhe este vídeo com pais, com educadores, com qualquer um que trabalhe com crianças. Porque a melhor defesa contra predadores não é medo de monstros imaginários, é educação sobre perigos reais. Inscreva-se no canal para mais casos onde realidade é mais perturbadora que qualquer lenda. Onde linha entre mito e fato se dissolve de formas aterrorizantes. E da próxima vez que você ouvir lenda urbana sobre lugar ou pessoa, não descarte automaticamente como superstição. Pergunte: de onde veio esta história? O que ela está realmente nos avisando? Porque às vezes, lendas são memórias coletivas de traumas reais. São avisos passados através de gerações, porque algo terrível aconteceu uma vez. E comunidade nunca quer esquecer. Nunca quer permitir que aconteça novamente. Cropsey era real. Andre Rand era real. Em algum lugar, em alguma comunidade, outra lenda está esperando para ser reconhecida pelo que realmente é. Um aviso que ignoramos por nossa conta e risco. Descanse em paz, Alice, Holly, Terris, Jennifer e todas as outras vítimas conhecidas e desconhecidas. Vocês não são esquecidas. E sua história continua protegendo outras crianças. As lendas não mentem. Elas apenas sussurram verdades que temos medo de dizer em voz alta. E quando paramos de escutar os sussurros, os gritos começam.